democrática em nosso campus. Meu nome é Janaína, eu sou docente aqui no campus, para quem não me conhece, e nós fazemos parte da seção sindical recém-criada aqui no campus. Dentre tantas outras iniciativas... Estão me ouvindo, gente? Sim? Dentre tantas outras iniciativas que, como sociedade, nós temos desenvolvido com vistas a afirmar nosso apreço pela democracia, realizamos em 2022, no interior do campus, uma série de reuniões abertas entre os servidores, e elas culminaram na compreensão de que era tempo de termos uma seção sindical própria aqui do campus. Essa atividade de hoje expressa, portanto, a possibilidade de que o movimento sindical, junto com o movimento estudantil, junto com todas as formas livres de fala e de expressão, contribuam para a ampliação dos espaços de fortalecimento do debate aberto, da exposição livre de ideias, da busca comum por melhores caminhos para a educação laica e de qualidade socialmente referenciada que defendemos aqui nesse campus, defendemos no IFG e defendemos na rede federal. E é com esse espírito que, premidos pelo tempo, divididos entre os Jogos da Copa e o final do bimestre, nós organizamos esse debate de ideias, com vistas aqui os colegas, aqui presentes e a quem agradecemos, professor John Carlos e professora Karine Machado, possam dizer um pouco mais sobre o que pensam a respeito dos diversos assuntos que constituem a existência, a razão de ser do Departamento de Áreas Acadêmicas aqui do campus. Da forma da metodologia, nós elaboramos uma proposta de roteiro de questões que a professora Mabel, que compõe a coordenação da nossa seção sindical, junto com o professor Murilo, com a apreciação da professora Meire e da professora Thelma, nós elaboramos um roteiro como ponto de partida e repassamos aos colegas que vão concorrer a esse pleito aí na quarta-feira, certo? Então, nesse momento, eu passo para a professora Mabel, que vai coordenar aqui o diálogo entre os colegas e que a gente tenha um bom debate de ideias. Obrigada. Bom dia a todos e todas, né? Nós hoje aqui estamos para debater e queremos, inclusive, agradecer muito a presença da professora Karine e do professor John, que estão aqui hoje para apresentar, né, o seu plano de trabalho e, principalmente, a importância que o DEAR tem para o nosso campus. Nós vamos iniciar o debate com algumas perguntas. Eu vou apresentar. Os debatedores vão ter algum tempo para responder cada uma delas. Eu vou falar no início da pergunta e aí... O microfone mais perto. Tá ruim? Bom, e aí eles terão um tempo já demarcado para responder as questões. A primeira questão é que cada um deles terá 5 minutos para responder. Qual análise cada um de vocês fazem da trajetória do campus nesses últimos 2 anos à luz da conjuntura nacional? Quem gostaria de responder primeiro? Bom dia a todos e todas. Antes de passar a resposta, eu gostaria de valorizar muito esse momento, né? Vivemos um momento marcante na história do campus. Temos aqui a oportunidade de falar do presente e do futuro do campus Goiânia Oeste a partir de um processo de discussão, né, de debate, de ideias, mas, acima de tudo, de uma dinâmica democrática onde poderemos escolher aí, quem seguirá em um
dos pilares de funcionamento do campus, que é o Departamento de Áreas Acadêmicas. E para mim é uma honra, viu, Karine, poder estar aqui fazendo essa conversa contigo, pessoa de quem eu tenho grande admiração, e é muito bom a gente ter uma campanha onde duas pessoas que têm visões muito próximas e que as discordâncias que tem que existir, faz parte do processo, são muito pequenas, são tênues, né? Então a gente tem uma proximidade muito bacana. Mas vamos lá. Sobre os últimos 2 anos do campus Goiânia-Oeste e do Instituto Federal e da Rede Federal de Educação, nós tivemos alguns desafios, né? Vivenciamos um governo acionista, um governo que negligenciou investimentos na saúde, na educação, na assistência social como um todo, e isso para a gente foi extremamente complicado. Nós tivemos dificuldades de cunho orçamentário, nós tivemos dificuldades na nossa dinâmica de funcionamento, porque estávamos o tempo todo ameaçados, mas internamente eu penso que saímos fortes, porque a gente conversou muito, a gente em várias reuniões, em vários momentos, a gente precisou olhar para a realidade do campus e pensar juntos, coletivamente, de maneira muito responsável, em que passos dá para enfrentar essa dura realidade, tanto da pandemia, de enfrentar uma dinâmica de ensino totalmente diferente, né, no remoto, e com tantas dificuldades de organização do funcionamento do nosso sistema de ensino. E eu, para fechar aqui a minha avaliação desses últimos 2 anos, eu penso que a gente aprendeu bastante, tivemos alguns erros dentro dessa trajetória, o que é natural. Ninguém nunca tinha vivenciado uma pandemia, né, dos que estão aqui, e ninguém tinha muita experiência em se organizar e planejar toda uma dinâmica de ensino nova, com tecnologias de comunicação, informação, mediando o processo de ensino-aprendizagem, e mesmo com todo esse cenário, a gente conseguiu aprender alguma coisa e sair fortalecido. Então, a minha avaliação desses últimos 2 anos é que nós tivemos algumas experiências que devem nos servir para os próximos anos. Professora Mabel, se quiser passar para a Karine aí para ela fazer as considerações, fique à vontade. Obrigada, professor John. Vou fazer novamente a pergunta para a nossa audiência acompanhar. A questão é, qual a análise que você faz da trajetória do campus nesses 2 últimos anos, à luz da conjuntura nacional, professor? Bom dia, está dando para ouvir bem? Primeiro eu quero agradecer, né, todos, todas por estar aqui, e dizer da importância de concorrer à chefia de departamento, de fato, com a pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o John. É um cara estudioso, né? Muito estudioso da área. Então está sendo uma campanha, eu estava pensando isso no carro, vindo para cá, muito bonita, assim, sem agressões, sem criar conflito, né? Gerar boatos. Então, eu acho que é muito honroso você fazer uma campanha sem atingir o outro, né? Eu acho que está faltando muito isso politicamente, em todas as áreas. E aqui, a gente está fazendo isso com êxito, né? Até brinquei esses dias, falei, tem que marcar uma cerveja de novo com o John, passado isso, pra gente relaxar, porque não é brincadeira, né? Uma eleição não é brincadeira. Então, dizer do meu respeito por ele, pela trajetória dele, né? Por tudo que ele construiu, a gente já conhece já há bastante tempo. Bom,
eu venho aceitar, depois de ter aceitado o convite, achando que, de fato, essa eleição marca um importante momento de progresso, né, eleitoral. Né, 2 candidatos que eu considero bons candidatos, né, que gostam do campus, que têm força de trabalho, né, e tem uma relação muito amigável. Então, acho que é um avanço que nós temos nessa eleição. Agora, sobre os 2 últimos anos, né, se nós avaliarmos, vou olhar aqui o relógio, porque eu falo demais. Se nós avaliarmos os últimos 2 anos, eu acredito que o nosso campus ele vem sofrendo exatamente do que o John falou. Eu vou fazer em cenário nacional as palavras dele, as minhas, né? Como nós 2 somos de uma formação das ciências humanas, a gente analisa isso de uma maneira muito próxima. Nós tivemos uma mesa do bicentenário da independência, que a gente também discutiu um pouco isso, né? A questão de como que a política pública de investimento na educação ela atingiu fortemente os IFs, e isso tem nos deixado em situações muito delicadas, né? Nós precisávamos de mais servidores, né, para ser um apoio, para que nós pudéssemos ter ações mais exitosas, e infelizmente nós não temos. Nós tivemos cortes de bolsas, né, do PIBIC. O atraso agora, por exemplo, já havia até a sinalização de bolsistas não receberem no mês de dezembro. Com muito esforço político, as bolsas foram liberadas, estão programadas para serem pagas essa semana. Então, essa questão estrutural que foge ao campus Goiânia Oeste, ela acabou reverberando em nós, como nos outros campos. Não é assim, a questão dos recursos, né? Eu conversei com as meninas do laboratório e aí a gente fica muito triste de pensar que a gente poderia ter muito mais atividade nos laboratórios, mas infelizmente não tem, porque o recurso não está chegando, né? E aí elas me pontuam na questão, desde que o governo Bolsonaro assumiu de fato as verbas para comprar insumos, equipamentos para os laboratórios foram extremamente prejudicados. Então tem muita coisa que foge da alçada do Goiânia Oeste, que infelizmente nós temos que driblar. O fato da gente ter vindo para uma sede, gente, se tiver muito ruim o som, tipo, insuportável, se eu falar, tá? O fato da gente ter vindo para uma sede própria, né, numa região que foi estudada, que foi pensada, já é um grande progresso. Eu acho que a equipe toda se esforçou para rodar os projetos de extensão, rodar os projetos de pesquisa. Eu sou muito orgulhosa dessa equipe que tem aqui, que vem lutando contra esses problemas orçamentários. Se a gente pensar no campo mais nacional, os DINTERs, né, que são os programas de doutorado institucional, e os MINTERs também foram muito prejudicados nos últimos anos. Isso também afetou nossa formação. Então, o mestrado interinstitucional, que é o MINTER e o DINTER, eu mesmo fiz o doutorado pelo DINTER, numa época em que políticas públicas eram mais sérias para a educação, faz muita falta, né, também nesses últimos 2 anos. Mas, de modo geral, eu acho que a gente vem conseguindo lutar contra essa onda de falta de verbas. Obrigada, professora Karina. Nós vamos agora para a segunda questão. Cada um dos debatedores tem 10 minutos para respondê-la. Então vamos lá. Quer começar, professor John, para fazer a alternância? Se considerarmos a relevância do Departamento de Áreas Acadêmicas no cumprimento das finalidades educativas de todos os campi da rede federal, como cada um de vocês avalia que tem sido e que precisam ser as relações e a comunicação entre o DAA e a direção geral do campus? Primeiramente, só com relação à direção geral, Mabel, que tem outros tópicos aí, coordenação, os 10 minutos só sobre a relação com a direção. Ah, sim, perfeito. Bom, primeiramente eu quero falar então de como deveria ser. Depois eu faço uma avaliação, já que estou chefe de departamento aí nos últimos 2 anos, de como fora, né, durante esse período. No meu entendimento, a relação
da chefia de departamento com o campus, e aí eu vou dizer de maneira mais ampla, a direção geral é um dos pilares que sustenta esse diálogo com o campus. Ele precisa ser uma comunicação extremamente ativa e constante. A gente tem que estar atento às demandas que surgem da comunidade em todos os aspectos, especialmente relacionados à questão pedagógica e educacional, mas também relacionado a questões de dinâmica e funcionamento, como, por exemplo, algumas questões de infraestrutura, questões relacionadas a insumo e funcionamento, questões relacionadas à limpeza, à higiene. Então, a chefia de departamento ela tem que estar ali, neste lugar, de sempre com o olhar atento a todas essas questões. E por isso, já fazendo uma avaliação aí de como foi nos últimos 2 anos o contato diretamente com a direção do campus, eu busquei e entendo que deve ser esse o movimento de quem está neste lugar, né, de chefia de departamento. Eu busquei o máximo de proximidade, de diálogo com a direção geral do campus, para que algumas dessas demandas que me eram apresentadas ou que eram por mim observadas ao longo do contato com o campus, com a sua dinâmica de funcionamento no cotidiano, eu busquei repassá-las o mais rápido possível e dialogar com a direção geral sobre as possibilidades de resolução. Infelizmente, algumas dessas demandas não foram e nem serão, rapidamente resolvidas, que estão além do nosso alcance. Nós tivemos o funcionamento das aulas com relação à temperatura, né, Karine? Salas muito quentes, nós não temos ainda nem ventiladores instalados, ar-condicionado, infelizmente ainda está lá na frente, né, lá no horizonte, a possibilidade de uma revisão técnica da nossa infraestrutura de rede energética para suportar a instalação de aparelhos de ar-condicionado em cada sala. Então, assim, são questões básicas de funcionamento. Outra questão que sempre foi repassada à chefia de departamento e dialogar insistentemente com a direção e da direção com os responsáveis, com os competentes por essa questão é o ponto de ônibus aqui mais perto, questões relacionadas a linhas de ônibus, transportes, que afetou a dinâmica do nosso campus. Nós tínhamos uma vivência de um campus numa região mais centralizada, ali no Jardim América. Viemos aqui para a nossa localidade devida, né, para onde o campus foi pensado, que é para a região oeste. E para cá, as dificuldades aumentaram, porque não havia ainda linhas de ônibus suficientes em horários que atendam às demandas e às dinâmicas de funcionamento do nosso campus, e as batalhas têm sido intensas, né? E o contato, a comunicação com a direção tem sido constante para que isso seja resolvido. Infelizmente, algumas coisas fogem um pouquinho da nossa competência, e mesmo com muita insistência, com muito ofício, com muito diálogo, com muita ligação, a gente ainda está aí na iminência de ter algumas dessas questões resolvidas. A qualquer momento teremos o bendito ponto aqui, né, pertinho do campus. Pelo menos essa é a promessa dos responsáveis legais por isso. Com relação a outros setores, já posso falar dos demais, né, Mabel? Coordenações. Com relação às coordenações vinculadas ao departamento, coordenação acadêmica, coordenação de apoio pedagógico ao docente e coordenações de curso, o diálogo tem sido também constante. Eu entendo que esse é o movimento, a gente precisa estar sempre conversando, discutindo aquilo que é de fundamental importância para o bom funcionamento de cada um dos cursos e criando ou buscando criar estratégias para atender as demandas que surgem, para dar os melhores encaminhamentos. E assim, o meu
meu perfil nos últimos 2 anos foi de sempre ali, no diálogo com as coordenações de curso, com o professor Alessandro na condição de coordenador acadêmico, com o pessoal que atua na coordenação de apoio pedagógico ao docente e inclusive também na comunicação com a coordenação de assistência estudantil e demais setores, é de tentar fazer a mediação para que todo o trabalho seja realizado o mais rápido possível. Esse ano, já também fazendo uma avaliação, nós tivemos uma dificuldade enorme para atender algumas questões por 2 motivos. Nós tivemos uma redução de pessoal no departamento. A saída de uma colega para capacitação, o adoecimento de uma outra colega na coordenação de apoio pedagógico ao docente, que tinha também um trabalho bacana, nos ajudava bastante. Infelizmente, essa colega adoeceu após contrair Covid e hoje se encontra, inclusive, em processo de entrada em aposentadoria. E o segundo problema é o ritmo e a quantidade de demandas, né? Nós pegamos um ano de pandemia, a gente estava no remoto, as demandas eram muitas, mas eram diferentes da realidade que a gente tem no presencial. E aí a gente volta à presencialidade com uma série de problemas novos, angústias, né? Sofrimento com relação ao que perdeu de tempo, de conteúdo, de relações. E isso foi extremamente complicado, mas no diálogo constante, tentando achar soluções, ali na condição de chefe de departamento, a gente tentou criar caminhos para que, no contato direto das coordenações de curso com os estudantes, a gente estivesse acompanhando de perto, fazendo a leitura do que de fato está acontecendo com cada um e buscando dar solução a cada problema que surgia na medida do possível, né, buscando dar celeridade a isso. A mesma coisa para a coordenação de apoio pedagógico ao docente, que tem um trabalho que eu entendo que é fundamental para o bom funcionamento do campus e que precisa nesse diálogo constante com a chefia e com os demais setores, resolver algumas questões básicas de dinâmica, né, da vida de vocês. Por exemplo, algo que nesses 2 anos, ainda não ocorreu a contento, mas que precisa ocorrer, independente de quem estiver à frente do departamento, eu ou Karine, o acompanhamento próximo do melhor planejamento de horários de estudo de vocês. Vocês chegam até nós com uma realidade de ensino fundamental, de outras instituições, diversificada, cada um vem de uma realidade, de uma escola, e chega aqui, cai no Instituto Federal, com muitas disciplinas, em 2 turnos fechados, sem tempo para quase nada, e talvez a principal dificuldade de vocês é se adaptar a isso. É entender essa realidade e aproveitar ao máximo aquilo que a gente tem a oferecer, porque temos um quadro de servidores extremamente qualificado, temos condições de oferecer para vocês uma formação de altíssimo nível, em vários sentidos, mas às vezes a gente não consegue executar isso da melhor maneira pelo ritmo. E a coordenação de apoio pedagógico ao docente é uma das instâncias que pode contribuir com isso. E eu acho que o diálogo, né, com esses setores é justamente a gente demonstrar que, tem essa demanda, precisamos melhorar isso, precisamos corrigir esse aspecto para alcançarmos os objetivos institucionais maiores. Se juntos tivermos atenção a todos esses mecanismos, coordenações de curso, coordenação de apoio pedagógico ao docente, coordenação de assistência estudantil, direção geral, coordenação acadêmica, sempre trocando ideias e buscando os melhores encaminhamentos, a gente pode, né, ter resultados melhores. E eu acho que esse é o caminho, tá? Independente de quem estiver à frente, estabelecer e manter esse diálogo é fundamental para o bom andamento das questões pedagógicas do campus.
Bom, vamos então aqui por partes, né? A questão da comunicação do DA com a direção geral do campus, né? Bom, pelo menos aí eu vou falar da minha percepção enquanto docente. Eu percebo que é uma necessidade que vem sendo de maneira muito satisfatória cumprida, de uma direção geral muito receptiva, muito amigável, muito aberta ao diálogo, né? De uma parceria que vem se esforçando, como eu disse no meu primeiro momento de fala, para romper dificuldades que não estão no muro do Goiânia Oeste, né? Assim, nós realmente herdamos os problemas dos outros campos também. A rede sofre, eu acho que a rede vem sangrando assim, nos últimos anos. Mas eu acho realmente a comunicação, me parece que ela flui bem. O John também falou. Eu percebo uma direção geral muito aberta, né? Existem algumas coisas que eu acho que a gente pode melhorar. Nós somos um campus relativamente jovem, né? E foi até uma das minhas dificuldades. Eu sou uma pessoa que busco muito, quando eu vou empreender alguma coisa, na parte teórica, isso para mim é fundamental. Então eu busquei muitas informações e percebi, por exemplo, que a gente pode melhorar, enquanto campus, as nossas informações nos sites, por exemplo. Os documentos, o nível das discussões, até onde as comissões caminharam, né? Eu acho que enquanto direção e campus, nós podemos, e comunicação, nós temos que melhorar, nós podemos e temos, né? Existe uma série de elementos que eu acredito que ao longo do tempo a gente consiga alimentar mais essa comunicação do que acontece, né? Tanto no âmbito da direção geral, quanto dos setores ligados ao DA, na publicização no site, porque é uma comunicação da comunidade interna e externa. Né? Eu particularmente senti que a gente pode melhorar nisso, eu mesma buscando algumas coisas relativas ao campus, né? Mas em termos de comunicação, eu acho que é uma comunicação muito boa. Eu acho que existe uma isonomia, né, com relação aos cursos, as demandas dos cursos, quando elas são levadas, né, ao escopo da direção. Eu acho que a gente caminhou muito, diferente do que algumas pessoas acreditam, né? Curso A ou B tem preferência. Na verdade, isso não acontece. Né? Os cursos são tratados de maneira muito igualitária, né? Com muita isonomia, tanto pelos setores ligados ao DA, quanto pela direção. Né? É uma impressão, às vezes, equivocada que se tem. E eu percebo que, às vezes, a gente acha uma coisa quanto coletivo que não corresponde à realidade. E, de fato, é muito igualitário o tratamento dos cursos. E o Cleverson vem, na figura de diretor, correndo atrás de muitas coisas. Como o John falou, infelizmente, não dependem da direção geral do campus Goiânia Oeste. É uma questão orçamentária, né? Então, isso é importante falar do esforço da direção geral para cumprir. Principalmente se a gente pensar a questão dos nossos espaços físicos, né? Eu sei que é uma luta da direção geral para contemplar a melhoria do espaço físico e que isso não é fácil, né? Essa parte técnica do espaço físico. Porque às vezes a gente acha que é uma incumbência, que é só querer da direção e não é, né? Tem toda uma instância que promove isso e, infelizmente, o último governo federal não tem favorecido. Bom, a comunicação, eu coloco tudo no papel, gente. Eu tenho uma dificuldade de pensar e não escrever. É quase uma loucura. Bom, a questão dos setores, né? Eu acho que a gente pode ampliar o diálogo de maneira mais recorrente ao longo do bimestre. Eu acho que a gente deixa para o conselho de classe coisas que a gente poderia sentar numa mesa e discutir de repente, né? Porque a gente tem uma equipe extremamente competente, né? Há pessoas que se desdobram para poder fazer com que a permanência, o êxito, o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos sejam contemplados. Eu falei, volto a repetir, acho que a gente tem uma equipe muito boa, com pessoas muito esforçadas, mas eu acredito que a gente pode ampliar esses atendimentos multidisciplinares ao longo do bimestre, né?
Eu até conversei com uma colega na semana passada, o online trouxe muitos ganhos, eu acho que, sem dúvida, mas talvez falte a gente sentar presencialmente e conversar, né? Assim, os setores conversar sobre determinadas demandas dos alunos ao longo do bimestre. A gente tenta resolver depois do conceito de classe, mas o tempo não dá. Por mais que a equipe se esforce, por mais que a gente tente, às vezes a gente não consegue recuperar pontos importantes do desenvolvimento acadêmico, né? A gente tem, por exemplo, as regras de independência, que é uma das coisas que aparece, né, no PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que a gente ainda não avançou muito, né? A dependência é um problema. Como é que melhor conduzir a dependência, né? Às vezes falta o diário, aí tem o diário, como é que a gente pode padronizar? Então, assim, eu acho que quando a gente senta junto, a gente consegue caminhar mais. Então, eu peguei a dependência só, eu estou dando dependência, vejo a dificuldade que é. Então, existem vários pontos que a gente pode sentar, essa equipe, CAPT, né, assistência social, e toda a equipe ligada ao DA para conversar ao longo do bimestre, porque os conselhos de classe realmente a gente tenta resolver. Eu acho importante falar isso, nosso esforço para tentar resolver. E quando eu falo nós, não é só docentes, tá? É o John, na figura do DA, e todos os setores. Existe um esforço de um trabalho conjunto que eu acredito que a gente pode estender ao longo dos bimestres. Só que o que prejudica a nós? A carga horária de muitos que está estourada. A gente tem que dar aula em diferentes níveis e modalidades, o que exige de nós linguagens diferentes. Planos de aulas diferentes, né? Muitos orientam os TCCs, projetos de pesquisa e extensão, e o tempo nos prejudica. Então, veja bem, coisas que não dependem de nós, docentes, e nem da equipe de apoio ao DA, acaba reverberando em nós. Qual que seria o ideal? Volta a minha fala, mais servidores, para ajudar, inclusive, a coordenação acadêmica, né? Que vive atolada de trabalho. O DAA, né? Então, assim, não depende de nós, mas acaba nos sufocando e a gente não tem tempo de fazer esses atendimentos multidisciplinares ao longo do bimestre. Isso é um desejo, sinceramente, que eu tenho. Bom, é isso desse ponto, não tem mais nada a acrescentar. Obrigada, professora Karina. E dando continuidade, né, nós vamos para a próxima questão. Como, professor John, você avalia o que tem sido e o que deve ser feito em relação com os familiares de nossos estudantes e com a comunidade externa? Bom, o como tem sido é bem complicado, né? Que nós tivemos um período de distanciamento família e escola, dado pela pandemia, e a gente precisou estabelecer contatos utilizando redes sociais. Os coordenadores de cada curso tiveram que estabelecer esse tipo de contato, criando grupos, criando mecanismos para repasse de informações, para diálogos. Os próprios setores, né, CAPT e CAI, e Coordenação de Assistência Estudantil, CAI, também buscando mecanismos para esse atendimento. Então, nos últimos 2 anos, nós não tivemos um cenário favorável para esse relacionamento. Agora, dizendo de como tem que ser, agora que estamos de novo no presencial e buscando uma reaproximação com as famílias, a gente precisa ter a presença dos pais aqui conosco. Eu não estou dizendo só em reuniões de pais responsáveis, não, que ocorre aí uma vez a cada bimestre. Nós precisamos tê-los aqui para os mais diversos momentos que nós proporcionamos. Nós somos uma instituição que trabalha com a perspectiva do tripé ensino, pesquisa e extensão, de maneira indissociável, e que, portanto, a gente tem a possibilidade de trabalhar nesses 3 eixos com mecanismos diretamente relacionados à lógica de funcionamento das nossas aulas, dos nossos programas de ensino, através de projetos de ensino, pesquisa e extensão. E a gente precisa estreitar laços com a comunidade acadêmica.
E a relação direta com os familiares de vocês, estudantes, é fundamental para que a gente tenha êxito nesse sentido. Nós temos muito a oferecer enquanto Instituto Federal, enquanto campus, para a formação acadêmica de cada um de vocês, mas também para diversos outros mecanismos que, nessa proximidade, família e escola, a gente conseguiria enfrentar melhor. Por exemplo, vocês, com o retorno presencial, vocês tiveram dificuldades diferentes das que existiam antes, né, antes da pandemia. E algumas questões seria fundamental poder contar com a participação direta dos pais e responsáveis de vocês para que a gente conseguisse enfrentar de maneira mais tranquila. Por exemplo, principalmente os concluintes, né? Vocês vivenciaram a reta final da formação de vocês de maneira remota. A gente percebia claramente no olhar, nas falas, a angústia de muitos estudantes com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, ao Enem, a essa etapa de transição para o ensino superior, né, para a verticalização aí na formação de vocês. E os diálogos necessários com as famílias poderiam ajudar, né, a entender como vocês vivenciam isso lá no seu lar, na sua casa, que vocês passam a maior parte do tempo aqui conosco durante o dia, mas existe vida para além do IF, né? E nessa vida, como é que tá as questões? Como é que vocês têm lidado com o tempo, com as amizades, com as relações, com tudo o que há para além da formação acadêmica de vocês? Então, se a gente tiver esse contato, esse diálogo constante, a gente consegue compreender melhor como cada um de vocês vivencia a experiência do Instituto Federal de Goiás e, portanto, a gente pode ajudar melhor, né, no enfrentamento das dificuldades que normalmente surgem, né? E eu acho que a relação com as famílias precisa caminhar nesse sentido. Não tivemos uma boa experiência nos últimos anos, mas precisamos retomar isso, estreitar novamente esses laços para que os problemas sejam enfrentados de uma maneira mais tranquila, com soluções o mais célere possível, né, e com resultados melhores. Obrigada, professor John. Professora Karina, ainda em relação, né, da pais e instituição, como que você percebe essa relação? Bom, eu até estava notando o esforço, né, do John, agora tentando chamar os pais, olhar horários, né? Uma aula que eu dei para vigilância para um aluno, foi lá e entregou o papel, né, vigilância e saúde. E aí, esse esforço de trazer os pais, isso é um desafio, né? E vem lá do Jardim América, e vem para cá, e vem para todos os lados. Uma coisa que a gente precisa romper na cultura escolar, e eu acho que isso é uma coisa que depende também de você que está me ouvindo, aluno, é entender que trazer os seus pais para a instituição faz parte do seu papel social também. Né? Muitos alunos comentam comigo, eu não vou falar de reunião dos pais do meu pai, eu não quero meu pai aqui, não quero minha mãe aqui. Putz, assim, isso faz parte do corpo do IF. É preciso entender isso. Isso depende também de você. Né? Não é só um esforço nosso de cá. Então, entender que trazer os pais para cá é o diálogo que a gente vem batendo aqui nessa mesa da comunidade interna com a comunidade externa. Não é assim? Quando o IF abre os cursos, existe todo um estudo do Observatório do Trabalho, existe todo um estudo anterior. Então, você está aqui pensando que é uma demanda do local, né, do território. Seus pais fazem parte disso. É um processo de aprendizado que eles têm que acompanhar. Então, eu convido vocês a refletir sobre isso, tá? Os alunos. Porque quem é meu aluno sabe, eu puxo a orelha mesmo, né? E eu vejo que a questão dos pais tem a ver também com essa cultura escolar. Bom, horários alternativos, né? Eu acho que a gente pode pensar em horários alternativos para atender esses pais, que é o esforço agora que eu vejo, sempre vi, mas assim, de diferentes formas. O DA novamente vem procurando horários alternativos para que os pais possam vir, agendar reuniões individuais com os pais, né, os pais interessados. No Jardim América, a gente tinha muito
isso eu via mais lá, porque antes da pandemia é uma história, depois da pandemia é outra, né? A gente realmente evita muito essa coisa presencial, agora que isso vem sendo fomentado. Mas num tempo de normalidade isso era muito comum lá, e eu sei que aqui também tem abertura de agendar horários individualizados, né? Então é uma coisa que a gente pode crescer, horários individualizados, horários alternativos. E como eu disse, se nós temos uma equipe multidisciplinar em contato constante, quando um pai chega com a demanda, o coordenador de curso pode atender e trazer o olhar das diferentes áreas, dos diferentes professores, né? O chefe de DA pode atender. Então isso é bem possível de ser aumentado, mas a gente precisa da ajuda de vocês, alunos, tá? Eu acho que um outro momento uma outra coisa que a gente pode aumentar essa comunicação com a comunidade externa é pensar os projetos de extensão, né? O nosso esforço é sempre aumentar os projetos de extensão, um esforço meu, do John e de todos os colegas, que é um estilo de projeto extremamente difícil de ser feito. Mas é a ponte entre esse saber acadêmico e o saber popular, entre a comunidade acadêmica e a comunidade local e regional. E os seus pais, a comunidade está inserida nesse lado exterior. E os projetos de extensão levam o nome do IF, as atividades do IF que acontece aqui. Então, existe projeto de ensino, né? Eu vejo que tem maneiras de a gente trazer mais a comunidade para cá, apesar de não ser um papel fácil. E no nosso caso, a localidade, a geografia, infelizmente não contribui. Então, por exemplo, o projeto de Cine Debate, eu fico pensando, como que a gente podia ampliar isso? Mas a localidade às vezes nos prejudica. Então, se a gente, e a gente viveu isso, né? Eu e mais 3 colegas ofertamos, o Sandro, a Raquelene e o Fernando, e infelizmente a gente não teve muita presença dos alunos, e eu acho que a geografia às vezes prejudica. Então, assim, e fora as outras demandas, eu sei que todo mundo tem, mas os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, as ações localizadas, como foi esse dia do Cine Debate, o John também estava aqui junto da gente, é uma forma de trazer a comunidade, pode se mudar o formato, não ser só para aluno do IF, mas as reuniões, essencialmente, tem que ter o papel ativo de vocês para nos ajudar nisso. É realmente importante. E a gente não fala de você para o seu pai. A gente tem que parar um pouco com essa concepção. A gente fala de um processo de aprendizagem, trazendo as questões que seu pai tem, as nossas, para chegar num diálogo produtivo, tá? É sempre por você, para você, as reuniões de pai. Então a gente começa a encarar isso de uma maneira diferente. Obrigada, professora Karine. Eu também vou agradecer aqui a todos os professores, né, os docentes, que liberaram as aulas para que os alunos pudessem participar do debate, e a todos os professores que nos ajudaram na organização, todos os servidores, na realidade, né, que ajudaram na realização desse debate. Agora eu vou passar por uma questão importante para nós, né, que tem sido mencionada aqui sistematicamente no debate, que é a questão do nosso orçamento. A gente sabe que temos orçamento limitado, mas aí vem a questão, né, como lidar com esse orçamento, né? Essa é uma pergunta extremamente cara para todos nós, né? Porque para além do trato pedagógico e das aulas, a gente precisa de uma série de outras coisas para que esse campo funcione. A gente está aqui com energia, som, internet, água, cadeiras que estão aí, esse auditório que precisa terminar, aquele prédio ali para construir. Então, assim, tem uma série de questões de investimento que ainda não nos contemplam, né? O nosso campus é um dos últimos da expansão da rede. A gente ainda não tem sequer o quadro de servidores completos, né? Faltam docentes e faltam técnico-administrativos para compor a nossa equipe de trabalho, mas o desafio ele se tornou um tanto maior nos últimos anos, porque o orçamento destinado àquilo que a gente chama de verba discricionária, que é para custeio
da instituição, ele tem minguado ano após ano desde 2016. E infelizmente as consequências elas são vistas de diferentes formas. As meninas do laboratório estão sempre me demandando: John, a gente precisa atualizar isso, falta insumo, falta esse equipamento, tem que dar manutenção nisso, tem que olhar a questão do resíduo, e são questões que pesam, né, inclusive na falta de recurso suficiente para gerir de maneira mais adequada essas questões. Isso vai ficar num exemplo, tá? Em um único exemplo. Hoje, nós temos uma gestão orçamentária do campus muito responsável na pessoa do Adrian, nosso gerente administrativo, e na pessoa do professor Cleberson, que tem conduzido de maneira muito democrática, sempre discutindo muito com os setores, com os pares, com o coletivo, o que precisa ser priorizado. E na maioria das vezes, olhando para a necessidade dos alunos, né? A gente sempre que faz a discussão, a gente tenta olhar o que é possível manter de bolsa, de atendimento ao estudante, para que ele consiga se manter aqui com qualidade, na perspectiva da permanência e do êxito dos nossos estudantes aqui no campus Goiânia Oeste. Então, eu entendo que essa é uma perspectiva correta, é o que a gente precisa fazer, isso tem que ser mantido, independente de quem seguir aqui, né, Karine, eu ou você, mas a gente precisa melhorar. E como melhorar? É seguir no enfrentamento, né? A gente tem lutas árduas aí para com o governo, agora assume um governo novo, talvez mude a perspectiva, mas se a gente ficar de braços cruzados, não chega nada não, eu nunca vi. Tem uma frase que hoje é muito corriqueira, né? Não existe almoço grátis, a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás, fazer o enfrentamento, as discussões, pautando o governo para que ele olhe para a educação como ela tem que ser, e para que nós tenhamos condições de atender o nosso público, de trabalhar com vocês e com a comunidade acadêmica do IFG da maneira mais qualificada possível. E para isso a gente precisa de grana, de orçamento. Então a gente tem que batalhar para que ele volte a ser o que já foi e para que ele amplie, né? Para que ele se amplie a partir daquilo, para que a gente consiga realmente realizar o nosso trabalho da maneira que precisamos, para que a gente consiga cumprir com os contratos, para que a gente consiga ampliar os nossos contratos. Olha o tamanho desse campo, gente. Nós temos um único posto de vigilância, só lá na guarita, na entrada. Vocês já imaginaram o que é ficar aqui à noite, tomando conta dessa área gigantesca, com apenas um posto de vigilância lá na guarita? Vocês já tentaram imaginar isso? Felizmente temos o Tupã para ajudar, né? Para pelo menos ajudar a fazer a guarda aí à noite. Mas não é algo simples. Então, olhar para o orçamento com essa atenção, sendo criterioso com o que precisa priorizar, dialogando entre os pares, como tem sido feito na gestão do Cleberson, na gestão do Adrian, para aquilo que precisa ser priorizado, principalmente olhando para vocês, estudantes, para manter, para a permanência e êxito de vocês, para mantê-los aqui conosco da maneira mais qualificada possível, é o que a gente precisa ter no horizonte. E, obviamente, batalhando para que tenhamos orçamento justo, para que a educação ocorra a contento aqui no IFG Campus Goiânia Oeste. Obrigado, professor John. Vamos agora passar para a professora Karine, né? Como é que fica essa questão do orçamento limitado? Bom, eu confesso que uma das dificuldades, meu fim de semana foi isso, né? Estudar e pensar aqui sobre o roteiro. E o orçamento foi uma dificuldade que eu tive, porque de fato a questão do orçamento no campus é um gargalo, né? A gente tem essa vontade, quanto docente e servidores no geral, de ter uma discussão democrática, compartilhada, né, dos recursos que vêm para serem distribuídos de maneira a tratar
os cursos com isonomia, né, que eu disse assim, no início, lá atrás. A gente tem um olhar para os cursos de maneira muito igualitária. Só que os recursos, pelo que eu andei pesquisando, eles não estão sobrando assim, para a gente poder discutir tanto aonde vai ser alocado, né? O recurso vem e aí já tem os gastos permanentes, né, limpeza, telefonia, né, toda a equipe de terceirizados, que tem uma parte que é paga com esse recurso, e o restante chama-se as coordenações de curso, né? Todo o DAA, os setores, para pensar para onde vai o restante da verba. Mas pelo que eu vi, o John confirmou, realmente assim, não está tendo muita verba, né, para se destinar para que precisa, né? Nós estamos sendo realmente muito prejudicados. Mas o ideal é sempre essa coisa dialogada, né? Um orçamento que seja discutido de uma maneira aberta, de uma maneira transparente, né? Chamando todos esses setores do DAA, né? Tem a gerência administrativa, que é o centro que vai também ajudar a destinar a questão orçamentária para trazer para nós o que nós precisamos, né? Por exemplo, esse olhar do orçamento de ontem melhor do que eu, né? E eu pensando, ele falando, por exemplo, da questão do espaço para se fiscalizar, vigiar, né? O patrimônio precisa ser preservado, isso é uma prerrogativa, mas eu fico pensando assim, o quanto deve ser dificultoso para a área da saúde em especial, precisar de elementos para o laboratório e não ter, né? Quanto essa questão de orçamento vem nos prejudicando. Eu estava conversando com o laboratório falando de um conjunto de lâmina, que há muito tempo um professor pede, mas infelizmente não tem o dinheiro, né? Então, assim, e você vê a dificuldade para poder organizar esse orçamento curto. Eu tenho esperança que no novo governo que se inicia, nós possamos de fato discutir um orçamento que tenha verbas para ser aplicadas, né? Porque infelizmente está no osso, né? Você vê, por exemplo, a UFG com problemas de limpeza já. Então não é um orçamento que de fato dá para fazer muita coisa, mas a visão ideal é essa. Eu acho que a gente aqui é muito pautado numa gestão participativa, né, John? Eu acho que isso não é um impeditivo para a gente sentar, discutir, todo mundo junto. O orçamento, o problema é que realmente ele anda escasso. Obrigada, professor Karine. E agora nós vamos para uma questão, né, que importa muito para nós, né, que é a questão da participação do sindicato aqui no campus. Como a professora Janaína já havia dito, né, quem está promovendo esse evento, esse debate, é a nossa seção sindical de base da Sintef, e pensando exatamente em promover o processo democrático na nossa instituição, né? Então nós vamos à pergunta. Vamos começar com o professor John. Qual a importância de uma seção sindical de base e de representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em Goiás, no caso da Sintef, em nosso campus? E o que você espera da atuação do movimento sindical aqui no campus? Bom, primeiramente, a presença de uma sessão de base do sindicato permite que a gente esteja aqui nesse momento fazendo esse diálogo, né? Talvez a gente ficasse apenas com a reunião de quarta-feira, né, Karine, para fazer alguma discussão. Mas o fato de termos aqui uma sessão sindical de base permitiu que a gente pudesse estar aqui fazendo esse diálogo, essa conversa com vocês, falando sobre como a gente precisa pensar o nosso campus. Para mim, a minha leitura é que, repetindo a frase clichê, né, que não existe almoço grátis, a gente tem que estar tensionando o tempo inteiro com o sistema político brasileiro, com os gestores aí a nível de MEC, de Ministério da Economia, porque e quem faz esse trabalho? Quem faz os enfrentamentos? Quem faz o levantamento das pautas? Quem faz a discussão daquilo que precisa ser modificado, melhorado, transformado para nós, para a qualidade
do nosso ambiente de trabalho, da nossa dinâmica de processo formativo, é, em grande medida, o sindicato. Sem uma seção local, a gente tem aí um sindicato que nos representa, mas quando a gente coloca dentro da realidade do nosso campus a possibilidade de nos organizarmos enquanto sindicalizados para estabelecermos o diálogo dessas pautas aqui internamente e olhar para o cenário, discutir e falar, peraí, o que o campus Goiânia Oeste pensa sobre isso? O que os servidores do campus Goiânia Oeste pensam sobre essa nossa realidade? E para mim é esse o papel, e que agora, felizmente, nós temos essa condição. Estabelecemos há pouco tempo, foram longos diálogos, eu participei em alguma medida, né, desse processo, já era sindicalizado pelo Sintef, mas eu fiz questão de participar dessa construção e falei, gente, a gente precisa sim de trazer para cá, para a nossa realidade, para o nosso campus, para que a gente nos sinta representados mesmo nesses debates, nesses diálogos, para que a gente consiga se envolver diretamente, para que a gente consiga acompanhar de maneira clara, porque às vezes, olha o que ocorria, né? Murilo deve lembrar, Janaína também, a gente recebia um comunicado de um momento de paralisação e simplesmente tinha que decidir de um dia para o outro. E agora? A gente acompanha, não acompanha? Por que acompanha? E muitos colegas, infelizmente, perguntavam assim, mas a paralisação é por quê mesmo? Qual que é a pauta? O que está sendo discutido? E infelizmente eram muitos, né? Muitos colegas que não estavam conseguindo acompanhar, porque a gente se perde aqui no cotidiano, é muita coisa, no nosso trabalho, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, e isso acaba às vezes passando ao largo. Porém, se a gente tem aqui uma sessão sindical de base, nós temos condições para estabelecer algum diálogo, para repassar essas informações de maneira clara, para discutirmos juntos os enfrentamentos que precisam ser feitos. A gente falou agora há pouco de orçamento, e uma das questões que os sindicatos têm responsabilidade de pautar nesse momento é como vai ficar o orçamento para a educação no ano que vem? Como vai ficar o orçamento para a rede federal? Como vai ficar a nossa condição de reposição? Eu não estou falando de aumento não, estou falando de reposição salarial para os servidores docentes e técnico-administrativos. Lembrando que docentes ainda a gente teve uma reposição há pouco tempo. E os servidores técnico-administrativos que estão há quase 7 anos ou mais, salvo engano. Então, são questões fundamentais que, sem uma sessão sindical local, às vezes a gente fica um pouco distante, não consegue acompanhar e não aprofunda nesses debates. Então, a minha leitura é que é de extrema importância ter uma sessão no campus para que a gente consiga fazer a leitura desses cenários e para que a gente consiga contribuir para os enfrentamentos. Quando eu estava em Uruaçu, campus que eu trabalhei antes de vir para cá, eu compunha a sessão sindical, e eu já estive algumas vezes em reuniões em Brasília para discutir as pautas mais importantes. Eu ia lá como delegado, representando a nossa sessão sindical. Então, sem uma sessão local, isso é impossível. Como é que você vai lá discutir diretamente com os caras que estão pautando o governo? Isso não existe, né? Por isso, a valorização ao trabalho dos colegas que compraram essa briga, que montaram chapa e compuseram a nossa sessão sindical. E independente de estar ou não estar em gestão, eu estou aí de perto e acompanhando o trabalho de vocês, porque isso é de extrema importância para o nosso campus. Obrigado, professor John. Professora Carlina. Bom, se a gente pensa aí, né, que a gente forma alunos não só na questão propedêutica, como na questão crítica, né, de olhar o cenário nacional, de conseguir avaliar a reprodução das relações, né, as questões de desigualdade que estão diretamente envolvidas nas questões políticas, é fundamental, de fato, que a gente tenha a presença, né, da sessão sindical. Esse debate, obrigada. Esse debate é um movimento, né, de trazer
uma discussão para vocês, um pontapé. Isso já mostra a presença da seção sindical. Eu acho que é importante a gente pensar junto a vocês, não só a importância, mas o que é o sindicato, né, as transformações que o sindicato vem passando, né, como é que ele se articula a uma luta maior. E quando a gente está com uma dificuldade, realmente não se sente a vontade de entender, não sente a vontade em perguntar um ou outro colega, na hora você pensa, não, peraí, aquela pessoa está mais articulada, está participando de um debate maior, eu vou lá e vou conversar com ela. E muitas vezes são as pessoas ligadas a um debate sindical. Porque essa articulação, às vezes, que o João falou, ocorre, né? Tem uma parada, tem uma manifestação e a gente se sente um pouco perdido, porque a demanda de coisas é tão grande que a gente, de fato, fica desinformado, né? E a seção sindical, ela tem esse papel de trazer para nós esse debate, né? O esforço é esse. Eu até conversei semana passada com relação a isso e falando, né, com a Janaína, como que eu acho que é um avanço que nós temos essa eleição departamental, né, de pensar as eleições anteriores, né, muitas vezes era uma candidatura única e agora a gente está tendo a oportunidade de discutir e esse pontapé foi dado pela seção sindical, então acho que de toda forma é um avanço. A gente está falando dos problemas que às vezes se apresentam e que, mesmo frente aos problemas, ainda é um avanço. Então, é agradecer, né, ao convite, dizer da importância e pensar, sim, o que é o sindicato. Né? Eu acho que, se a gente pensar a história, como uma historiadora, né, pensar a história do sindicato, o sindicato hoje, as transformações foram enormes. E no momento de tensionamento, como nós tivemos com o governo Bolsonaro, os sindicatos tiveram um papel importante. Espero que esse papel aumente, porque, de fato, as nossas demandas são enormes. Né? A reposição, o John lembrou bem, às vezes eu falo errado de aumento salarial, mas é uma reposição que está assim muito atrasada, né? Assim, nós estamos com o salário aí congelado, assim, sendo comido pela inflação há muito tempo. Eu espero de fato que a gente consiga fortalecer essa luta sindical nesse próximo governo, né? Técnicos e servidores também estão com problema salarial e o sindicato tem um papel importante nisso. Só isso. Obrigada, professora Karina. Gente, nós temos mais questões para os debatedores, né? Mas o tempo está apertado e a gente queria disponibilizar para vocês. Gente, tem que estar apertado, mas eu só trabalhar uma questão que eu acho que é importante, Mabel, que é a questão da permanência em êxito, né? Eu acho que toca diretamente no DAA. E logo já estou passando para as perguntas, né? Foi colocado para nós sobre as políticas de êxito e permanência. E por que eu acho importante dizer isso aqui? Porque o maior objetivo dessa política são vocês. Para nós é muito importante a matrícula, mas é mais importante ainda a permanência e o desenvolvimento acadêmico satisfatório. Né, que forme alunos que consigam atuar nos seus campos profissionais de modo exitoso. E aí, o que eu queria conversar rapidamente com vocês, porque como professor eu vejo muito aluno cogitando parar o curso. Eu acho que amanhã esse tema ainda vai ser mais trabalhado no noturno. Que é onde nós temos, infelizmente, a evasão em maior número. Então, a gente, de fato, pensar que vocês aqui, não somente enquanto matrícula, mas enquanto sujeitos, encontrou uma dificuldade, acredita que não vai poder continuar o curso, procure os setores ligados aos discentes, o DA, as coordenações de curso, que se empenham tanto em ouvi-los, mas não
simplesmente evadam, né? É importante demais entender os problemas, né? O PDI, ele já prevê ações semestrais de mapeamento das evasões, mas é importante vocês também trazerem para a gente, porque a permanência de vocês é fundamental. Professora Karine, como ela falou, professor John, quer usar do tempo também para falar? Só reforçar o que a Karine colocou, né? É de extrema importância a gente lidar com essa realidade, a gente tentar compreender quais são as principais dificuldades dos nossos estudantes, né? Porque vocês entram aqui com realidades extremamente diversas e a gente precisa entender isso e trabalhar de maneira efetiva para dar condições que vocês recebam todo o nosso processo formativo, né? Aquilo que oferecemos da melhor maneira possível. E a gente tem alguns mecanismos para isso, mas concordo com a Karine, a gente tem o que melhorar para a garantia de vocês aqui conosco, porque o fundamental dessa instituição é garantir uma formação qualificado o suficiente para que vocês não só sigam aí para o mercado de trabalho enquanto profissionais técnicos, mas para que vocês também consigam dar sequência à vida acadêmica de vocês de uma forma exitosa. Então, permanecer por aqui é a nossa obsessão, é ter-nos aqui sempre, tá? A gente não é à toa que as coordenações de curso, CAPED, o pessoal da assistência estudantil está sempre atrás de um ou de outro aí que por alguma vulnerabilidade qualquer, por alguma questão específica, pontual, para tentar resolver e mantê-lo aqui conosco. Porque a gente sabe, né, Karine, que temos condições de impactar a vida de vocês, de dar um direcionamento que talvez vocês não tenham em outras instituições. E diante disso, a gente procura nos organizar para que, com as comissões, com a assistência estudantil, com a participação efetiva das coordenações e quem estiver ali na chefia, para que a gente consiga realmente garantir a permanência de vocês e os melhores resultados possíveis ao final da formação. Bom, gente, devido ao adiantar da hora, nós vamos agora disponibilizar esses últimos minutos para as perguntas que a plenária gostaria de fazer. Tá? As questões podem vir, né, oralmente ou podem vir na forma escrita. E aí nós encaminharemos para os debatedores. Tá? Agora a palavra da plenária. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa aí na pessoa da professora Mabel e dizer que eu estou muito satisfeito por ter dois representantes da área de humanas. Todos os dois me representam muito bem, de maneira muito similar. Bom, eu queria enfatizar muito a questão pedagógica, ensino-aprendizagem. Vocês acabaram discutindo questões do orçamento, questões administrativas, que são importantes também, mas os candidatos sabem da importância que o departamento tem dentro do campus, porque se trata de um departamento que centraliza muitas ações que envolvem o ensino e a aprendizagem, até porque articula com muitos setores do campus e também da reitoria. Então é nesse sentido, e até aproveitando que nossos estudantes estão aqui, que nossos colegas docentes estão aqui, que eu queria enfatizar na questão do ensino e da aprendizagem. Bom, muito se tem discutido nas nossas reuniões a questão que envolve o ensino e a aprendizagem dentro de sala, porque a gente tem encontrado muita diversidade, muitas necessidades, muitas demandas de aprendizagem, porque a nossa turma acaba se tornando muito heterogênea. Isso exige do professor um cuidado metodológico, isso exige da instituição também um trato. E nas nossas reuniões se tem aventado muitas soluções. Uma delas tem sido a trimestralidade, né? A discussão da jornada docente, a própria
reformulação dos projetos de curso que tem gerado uma demanda grande de carga horária, tanto para os docentes quanto para os alunos, né? A gente tem que explicar, alguns cursos que deveriam ter 3.200 horas acabam tendo 4.000 horas, sendo que a legislação cobra que sejam só 3.200. Então nós temos uma possibilidade de reduzir a carga horária dos cursos e aí liberá-los para fazer outras atividades acadêmicas. A própria discussão do curso, em vez de ter 3 anos, ter 4, né? Enfim, os 20%, que é uma possibilidade que precisa ser discutido, né, dentro desses projetos. Então eu queria saber como que os candidatos veem essas questões e qual é o plano de trabalho deles para essa abordagem no que envolve o ensino e aprendizagem. Vou passar agora para a professora Karine primeiro, para revezar aqui um pouquinho. Bom, obrigada, Leonardo, né? Realmente, eu fiquei muito feliz de você dizer que a gente se sente representado pelos 2 candidatos, né? É uma área de pessoas que eu admiro enormemente, como as demais, e fico grata pela pergunta. Eu conversei, porque eu sou inquieta, né? Quando eu decidi candidatar, eu conversei com muita gente. Primeiro foi o próprio John, em respeito a ele, né, e admiração, porque eu sei que não é fácil estar à frente da DA, mas conversei com outros, né? Eu tenho trânsito com algumas pessoas nos outros campos. Uma amiga minha de longa data do Goiânia, foi chefe de departamento lá há muito tempo, ela falava para mim assim: é um cargo político, é um cargo político. Eu falava: não, eu não acho. É um cargo pedagógico, é um cargo acadêmico. Ele tem a esfera política, mas ela tem uma posição, eu tenho outra, né? Mas eu tento aprender muito com ela e com outros colegas também. E aí, conversando com o chefe de departamento de Itumbiara também, que eu vim de lá, e ele falando isso, falando: não, eu acho que é um cargo acadêmico. Eu queria entender como os chefes de departamento de diferentes campos viam o DA. E eu acredito, assim como o Fernando, que é um cargo literalmente, né, que é o chefe de departamento de Itumbiara, acadêmico, pedagógico. E no meu plano eu coloquei muito isso, né, que eu estava preocupada com as questões de ensino. Eu vejo, por exemplo, e talvez a minha dificuldade também de aprofundar algumas coisas que me parecem ainda distantes, como esse universo político, porque eu sou muito ligada ao pedagógico. Quem me conhece sabe, né, que eu me preocupo muito com a questão metodológica. Então, por exemplo, quando eu olho o campus Goiânia, que você deu um exemplo, é um campus de uma posição política muito firme. Eles brigaram para não ser 3 anos, eles conseguiram ficar nos 4 anos. E eu dei aula lá. O que eu sinto assim, dei aula como substituta um tempo lá. O aluno que forma em 4 anos, eu me lembro dessa impressão, quando eu lembro disso, eu comparo aqui, é um aluno que faz o curso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fora do campo de atenção, como eu vejo os nossos alunos aqui de 3 anos. Isso é uma coisa que, de fato, eu venho problematizando ao longo do tempo. Se 3 anos é o ideal. Porque você fala assim: não, mas 1 ano a mais? Não, mas é 1 ano a mais para quê? Para a sua formação integral, técnica, tecnológica, cultural, né? É um ensino médico integrado ao ensino profissionalizante. Então existe um universo propedêutico do mundo prático, do mundo do trabalho, que um aluno de ensino médio normal, vamos dizer assim, né, que não tem essa formação do instituto, não tem. Então, de fato, eu acho que a gente precisa discutir isso, precisa discutir. Eu tenho o meu plano muito alicerçado na questão pedagógica, porque eu acho que, de fato, quem faz essa articulação
educacional, de uma concepção do departamento, interpessoal também é a chefia de departamento, unindo essas pontas, não é? A coordenação de curso, discentes, toda a equipe ligada ao DA. Esse coração, ele é o DA. Então eu me preocupo bastante com a questão pedagógica. Eu venho me desdobrando no estudo do PDI, do PPI, já tem um tempo, para poder entender melhor e procurar saídas. Porque de fato, tirando essa questão burocrática que eu acho a mais chata do DA, o principal é a questão acadêmica, essa preocupação da gente conseguir, infelizmente, no modelo que está, de 3 anos, né, que eu acho que a gente tem que discutir isso melhor, alcançar um êxito de desenvolvimento acadêmico, mas que não perca de vista também o desenvolvimento humano, o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento enquanto sujeito. Então são muitos pilares de uma educação que em 3 anos, de fato, precisa ser discutida. Obrigada, agora eu passo para você, professor John. Tá até engraçado esse debate, que a gente tá falando as mesmas coisas, cara, o tempo todo. É o mesmo olhar, a mesma leitura, mas tá massa, é isso aí. Isso é bom pra gente, o campus ganha. Porque a minha leitura é a mesma, Karine. Aqui é o coração do acadêmico, né? Da instituição, é o departamento. É onde a gente tem essas responsabilidades. E assim, fazendo já uma autoavaliação, eu penso que nos últimos 2 anos o departamento teve pouco tempo para isso. A gente ficou muito na parte burocrática, respondendo a demandas que vinham, né, da reitoria, tentando adaptar primeiro a dinâmica do remoto, depois sair do remoto e voltar ao presencial com uma série de problemas. E eu acho que essa parte pedagógica a gente foi talvez a principal fragilidade dessa minha gestão. E talvez até por isso eu quis colocar mais um tempinho aqui à disposição, pensando que em algum momento eu consiga mediar melhor isso, né? Porque eu acho que é isso mesmo. Fabiana está correta, Fernando está correto. É o que faz a questão pedagógica funcionar, é o DA. E aí, olhando, prospectando, nós temos 2 batalhas gigantescas pela frente. Uma delas já está em andamento. Mabel e Murilo estão lá comigo, né, na discussão das diretrizes do currículo integrado, e essa batalha está bem encaminhada. A gente tem tido bons resultados lá, pelo menos é a minha avaliação, não sei dos colegas, mas a gente tem uma perspectiva de uma construção de uma matriz curricular, de projetos de cursos mais humanos, Karine, que permita aquilo que a gente se propõe enquanto instituição. A gente trabalha com o princípio formativo, com a formação omnilateral, e a gente trabalha com uma perspectiva de educação única, né, integrada a parte do núcleo comum com o núcleo específico. E com essa batalha que a gente está vencendo, na minha leitura, a gente tem condições de realmente formar nessa perspectiva, na omnilateralidade, para que esse estudante, vocês todos, tenham tempo para esporte, cultura e lazer, e para participar de maneira ativa dos projetos que a gente disponibiliza, dos momentos de atendimento, das monitorias, projetos de ensino, pesquisa e extensão. O que de fato hoje a gente faz no milagre, cara, no malabarismo, porque é um desafio gigantesco. Eu vejo os projetos que as meninas tocam, que a equipe toca, e é sempre tentando encaixar um horário no almoço, no final do dia, até pro treino de futsal que eu acompanho os meninos, pro vôlei que o Adrien e o Kleber ajudam. É sempre um desafio. A gente nunca tem horário oportuno para isso. E a gente pode vir a ter. Essa discussão que o Leonardo traz, da trimestralidade, da semestralidade, são possibilidades que modificariam a lógica. Hoje a gente tem no bimestre de 8 a 9 encontros, são 6 de aula, e depois tem uma atividade avaliativa, uma prova, e acabou o bimestre. Aí você tem que fazer uma devolutiva da prova. Ou seja, é um negócio maluco, corrido pra caramba, pra nós e pra vocês. A outra batalha, só para finalizar, a outra batalha é a jornada de trabalho docente, que uma coisa impacta a outra. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho nas diretrizes,
e depois pegar isso e desdobrar para a nossa jornada de trabalho docente, aí de fato o IFG tem uma potencialidade gigantesca, trabalhar na indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Só que a gente tem feito isso de maneira não tão qualificada como poderíamos, por falta de tempo, currículos inchados, muita correria. Se a gente acertar nessas duas demandas, que são as batalhas principais a serem enfrentadas no ano de 2023, todo mundo sai ganhando. Teremos tempo para fazer tudo isso que Karine colocou e que eu reforcei aqui na minha fala. Obrigado, professor John. Alguém mais? Opa, quem fez primeiro, gente? Pode ir para mim. Vamos para o Bom dia, pessoal. Todo mundo aí muito concentrado na reunião. Essa pergunta é importante. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção e viessem um pouco para cá. A gente tem uma parte muito técnica até agora no debate e a gente observa que as soluções elas são muito parecidas, não é verdade? Então, diante disso, eu pergunto: das pessoas, o que você traz seu para poder resolver todas essas questões? Qual o diferencial de um e de outro? Pergunta dura. Gente, eu vou dar um minutinho para vocês responderem, porque a professora Karine está com o horário bem apertado. Então, vamos. Estou aqui, olhando aqui. O Vitor, do Intimamente Seu, né? Bom, eu acho que a maior característica minha, eu acho que é isso, né, Vitor? Uma característica pessoal que seria agregada ao DA. Eu sou uma pessoa estranhamente agitada. Eu ia usar um termo feio, mas não posso. Mas eu sou agitada, né? Assim, eu gosto de participar ativamente. Eu sou muito transparente no que eu penso, nas minhas ações. Eu acho que elas coincidem. E o que eu procuro trazer para o DA, Vitor, meu, né, para além de todo o plano, é essa energia, né, essa vontade de trabalhar, essa coisa de gente que eu gosto, né? Todas as vezes que eu fui chamada para alguma coisa aqui, eu sempre topei. Seja da palestra, seja para avaliar trabalho, eu realmente topo mesmo, porque eu gosto da instituição, eu gosto de gente, né? Gosto mais de gente boa, né? Mas gosto de gente. E tem essa energia do trabalho, né? Esse último ano pra cá eu tive umas reviravoltas meio estranhas e isso só me trouxe energia. Essa energia para tentar colocar em prática ideias que eu tenho, né? Ideias para trazer um movimento, para aproximar as pessoas, para a gente ter um ambiente mais acolhedor, um ambiente de uma linguagem não violenta, né? Eu acho que o John também tem essa vontade, assim, da gente melhorar as nossas relações interpessoais aqui. Acho que precisa muito. Quando o Leonardo, por exemplo, fala da diminuição das horas, eu penso também que a dificuldade de trabalhar questões pessoais, né, das vaidades, né, o quanto é difícil trabalhar com isso dentro da universidade, dentro dos institutos. E acaba, porque quando você diminui, você mexe com as áreas e corta na carne, né? Então, assim, a gente precisa começar a ver o Instituto como uma coisa única, num movimento harmonioso, num trabalho compartilhado, sem essas distinções que às vezes nos ferem, né? Então, distinções internas, tirar essa linguagem, tirar esse estranhamento e tentar trabalhar junto. Então, o que eu quero trazer para o DA é essa energia que eu tenho. É isso. Bom, eu nesses 2 anos de gestão que eu tentei trazer a capacidade de estabelecer e fortalecer o diálogo. Eu acho que eu sou mediador por natureza. Eu estou ali sempre tentando dar voz, ouvir e possibilitar que a partir dos diálogos a gente consiga crescer junto. Eu acho que é a mesma pegada, é o que eu pretendo dar continuidade.
E assim, talvez uma grande diferença entre eu e Karine é que ela é mais enérgica mesmo, e ela se caracterizou muito bem. Ela é mais forte, ela está ali, é mais presente em algumas coisas assim, de uma maneira mais contundente. Eu sou mais ali da paciência, da cautela, aí eu escuto vários, aí depois eu tento me posicionar, aí depois eu até mudo meu posicionamento por tentar fazer a leitura do coletivo. Então essa talvez seja a minha principal característica enquanto gestor, enquanto alguém que dentro do Instituto Federal se coloca à disposição para cumprir esse trabalho tão complexo, tão árduo, e que pela parte burocrática, Karine, às vezes é um tanto chato, mas que esse outro lado é muito bom. Eu poder estar olhando a demanda de cada colega e poder fazer a mediação e entender o que a gente precisa fazer para melhorar enquanto grupo, enquanto coletivo, eu acho que é como eu costumo conduzir o meu trabalho. Talvez seja a minha principal característica nesse movimento de trabalho de gestão. Eu acho que é por aí. Obrigada, professor John. Professora Thaís, agora a última pergunta, né, para a gente finalizar. É para animar a gente, né, no fim do debate. Esse chiado. Bom dia. Eu vou ser bem breve na pergunta. Eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam a respeito da proposta de verticalização, né, para a saúde. Aqui a gente tem estudantes da saúde que vão concluir o ensino médio, e eu acho importante que a nossa instituição ofereça a continuidade, né? E assim como a comunidade externa, às vezes a gente tem aí pessoas com ensino médio completo que queiram fazer uma formação superior na área da saúde, e as outras instituições públicas estão um pouco distantes geograficamente, né? Então, eu queria ouvir de vocês. Bom, Thaís, eu olho para esse campus, cara, e eu sou muito apaixonado por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente pode fazer. Eu olho para aquele prédio, eu vejo ali funcionando tanta coisa que assim não cabe, né, na imaginação do ser humano. Eu fico ali maluco olhando para as possibilidades. E eu acompanhei no início o processo de discussão do plano de oferta de cursos e vagas do PLCB, onde a gente olha para o futuro da instituição, não só Campus Goiânia Oeste, tentando prospectar mesmo. Peraí, o que a gente pode fazer de melhor? Como a gente pode alcançar mais a comunidade? E a verticalização na área da saúde, na minha leitura, é um movimento natural do nosso campus. Nós temos um campus que tem dois núcleos principais, dois eixos principais, saúde e educação, e que com um potencial de crescimento, de capilarização, de intervenção na comunidade muito grande. E assim, para mim, a gente precisa fortalecer esses diálogos para que a gente tenha condições de oferecer uma formação cada vez mais aprofundada para os nossos estudantes. E como fazer isso num Instituto Federal que trabalha com cursos de nível médio, técnico, tecnológico e superior, verticalizando. Idem para a educação. Nós temos condições de melhorar a nossa intervenção a partir da atuação da educação, com verticalização também, tanto com propostas que em algum momento caminhem no sentido de trazer algum curso de nível médio, como especializações, como foi discutido no PLCB, uma dobra, né, de oferta da pedagogia. E assim, para fechar essa minha colocação, eu moro lá em Trindade, no bairro do campus do IF Goiânia, de Trindade. E em alguns momentos eu pensei, natural, né? Eu vou a pé no campus, vou migrar. E não consigo, cara. Não consigo porque eu acredito no IFG como ele é, e principalmente, cara, a gente trabalhar num campus que oferta cursos da área da saúde e da educação é um privilégio que não terei lá e nem em nenhum outro lugar. Então,
Thaís, na minha leitura, nós temos um trabalho gigantesco e importante pela frente, que é garantir a verticalização nos dois eixos, preferencialmente buscando uma integração entre eles em algumas propostas, como já tivemos e podemos construir juntos aqui, porque ele foi pensado lá atrás para atender a região noroeste e se estendeu para a região oeste por conta da necessidade dessa região de questões sociais. Então, saúde e educação é o básico disso, e nós temos condições de seguir crescendo, verticalizando nesse sentido. Então, a minha defesa é que a gente trabalhe bastante para garantir a verticalização de ambas as áreas, da saúde e da educação. Bom, já houve agradecimento, mas eu vou agradecer aqui de novo, né? Eu queria agradecer os colegas que estão aqui. É muito importante para mim ter vocês aqui, né? Os discentes que ficarem firmes, né? Com a gente quando a gente vai abandonar. Então, muito obrigada. É uma alegria poder responder isso, Thaís, que é uma preocupação, né? Que eu me desdobrei um pouco a pensar sobre ela. Eu acho a verticalização fundamental, né? A gente precisa ter uma formação continuada. E a aprovação do curso de enfermagem, eu acho que é um avanço do curso superior, porque além da verticalização ser importante e estar dentro de toda... Gente, assim, é porque parece um mar, mas é um mar de documentos e regimentos mesmo, né? Tudo que a gente vai ler sobre o Instituto, é importante que os alunos saibam disso. Está baseado numa formação integral, e todos os campos têm eixos. Aqui a gente tem esse eixo da educação e saúde como eixo central, não é à toa que os cursos estão aqui. Então eu acho fundamental, Thaís, eu acho que é um passo adiante o curso superior, para que os alunos possam continuar. Eu lembro que os alunos da educação de jovens e adultos comentavam comigo quando eu dava aula no curso: eu queria fazer o superior, professora. E eu já acostumei com aqui, mas aqui não tem. Isso era uma demanda da educação de jovens e adultos, e é uma alegria pensar que a gente está aumentando ainda mais essa verticalização. Ainda é um gargalo, ainda é uma dificuldade, porque atuar em diferentes níveis e modalidades não é fácil. A gente nem conseguiu ainda pensar, e eu acho que é um processo, nem tinha que pensar agora, mas futuramente, nos cursos de pós-graduação, para que se amplie ainda mais. E aí eu acho que no de pós talvez a gente consiga unir essas duas pontas, educação e saúde, mas eu acho fundamental demarcar esses espaços, pensando que não é importante só para uma questão institucional, mas de sociedade. Eu acho que a pandemia trouxe um olhar sobre a saúde especial. Nós precisamos cada vez mais valorizar a área, né, reconhecer o papel dela social e dar possibilidades institucionais da gente formar profissionais cada vez mais aptos. Obrigada. Nós temos mais duas questões e até uma terceira oralmente. Pode responder, professor? Concorda? É porque eu falo por causa do tempo que está vencido. E são perguntas muito interessantes. A primeira delas, eu gostaria de saber, como estudante, se há disposição por parte dos docentes em implementar uma metodologia de ensino que visa a aprendizagem através da neurociência. Uma metodologia que irá explorar várias áreas do cérebro e, consequentemente, alimentar a eficácia da aprendizagem e promover atividades visando esses aspectos. Aprender. Eu não quero interferir na pergunta, mas eu vou aproveitar aqui uma informação. Quem quiser saber a respeito, existe um curso na Unicamp gratuito que trabalha essa metodologia. Então, quem quiser informação sobre isso, pode me procurar, que eu dou. Tá? Até eu já fiz o curso, viu? E gostei muito. Belíssima pergunta, hein? Nós temos um desafio muito grande, enquanto educadores, e eu estou falando aqui enquanto professor, que é estar em processo de atualização constante. A gente precisa entender quais os movimentos, né,
a educação, a didática, a parte pedagógica tem desenvolvido. A gente precisa estar sempre buscando se atualizar e para que a gente consiga, no contato com vocês, desenvolver metodologias que sejam suficientes para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. Vocês têm condições de aproveitar aqui conosco metodologias as mais diversificadas, com professores de perfis e perspectivas diferentes, diferenciadas, mas eu acho que o primordial, o fundamental para que essas questões ocorram primeiramente, garantir a autonomia pedagógica para que o professor consiga, no contato e na sua relação com o estudante, buscar o melhor trabalho, e segundo, o incentivo constante a essa atualização e capacitação. Nós precisamos, e é aquilo que eu disse, né? Na minha leitura, foi talvez o calcanhar de Aquiles da minha gestão. A gente fez pouco esse trabalho pedagógico, esse incentivo. A gente até pensou várias vezes, não, precisamos discutir a avaliação, não achamos brecha. Montamos um grupo, uma comissão para discutir a trimestralidade. Não conseguimos nos reunir uma vez devido a tanta correria, a tanta burocracia, a tanta demanda. A gente precisa caminhar no sentido de criar oportunidade para que aqui a gente faça discussões de caráter pedagógico aprofundado e que, na medida que o docente encontre a necessidade, que ele possa ter contato com essas perspectivas, aproveitando-se aí da neurociência e dos estudos aprofundados da educação como um todo, para que a gente melhore o nosso trabalho dia após dia, porque isso é fundamental. A gente tem que estar olhando para vocês e nos atualizando o tempo inteiro, né? Tem uma frase que eu não me lembro de quem que nós vivemos uma escola do século XIX com professores do século XX e estudantes do século XXI. E esse é o nosso desafio, lidar com essa realidade e conseguir acompanhar no tempo de vocês, na necessidade de vocês, conforme aquilo que nos é possível. Obrigada, professor. Pergunta chique, né? Essa, né? Neurociência, né? Ensino, coisa complicada de pensar rapidamente. Eu vou falar como docente, tá? Porque aí foge do escopo do DA, acredito, né? Assim, influenciar na metodologia docente é um treco complicado. Vou falar como docente. Eu acho que é uma discussão muito posta, né? Eu particularmente sigo algumas pessoas que falam de neurociência. Até anotei aqui o Wesley, que é um cara que fala muito de neurociência, e eu acredito de fato que influencia no aprendizado, né? Eu venho acompanhando, estudando um ou outro texto pequeno de neurociência. É uma área poucos meses atrás que eu me atentei. Eu acho que existe uma disposição dos colegas de olhar isso, né? A gente pode, enquanto DA, propor, né, um grupo de estudo, de repente, né, uma leitura de artigo, um projeto de ensino. Eu acho que isso o DA pode fazer, porque a gente não pode influenciar individualmente nas metodologias dos colegas, né? Isso já é do campo profissional, mas o DA pode promover esse debate. Eu agradeço a sua pergunta, porque eu acho que tanto eu como o John partilhamos que é uma realidade a neurociência, mas precisa ser estudada, né? A professora Mabel indicou aqui a Unicamp, né, que sempre está à frente muito desses processos novos que aparecem, mas é uma realidade que a gente precisa estar atento. Então, obrigada por trazer para o escopo da discussão. O que o DA pode fazer é isso, então, propor projeto, né, grupo de estudo de professores que estejam interessados, alunos que estejam interessados em neurociência, mas de fato tudo acontece na cabeça da gente, né? Assim, e eu sempre costumo falar com os meus alunos que a maneira como você enxerga o conteúdo e você em sala define enormemente seu aprendizado. Você se vê, a importância, quando você se vê naquele processo e por que ele existe, e organizar o seu pensamento, isso vai te dar um resultado melhor, né? Que a neurociência traz isso pra gente. Você precisa primeiro racionalizar, mentalizar e agir sobre aquilo, né? Isso é uma base da neurociência. Então a gente pode discutir isso entre os docentes. Obrigada.
Agora nós vamos a outra, na penúltima pergunta, né? O curso de vigilância não tem emprego. Então, professor John, professora Karine, se reeleitos ou eleitos, vocês vão lutar pela regulamentação e emprego do técnico de vigilância? Essa tem sido uma luta, né, desde da criação do curso, para a gente viabilizar a criação do Código Brasileiro de Ocupações, que é a garantia da criação do cargo a nível público ou privado do técnico de vigilância em saúde, porque infelizmente nós vivenciamos uma realidade extremamente complexa. Lá em 2011 foi criado o curso técnico em vigilância em saúde, ele foi adicionado ao catálogo nacional de cursos técnicos, porém, 2011, olha onde estamos, de lá para cá, não foi criado, né, um Código Brasileiro de Ocupações, que significa você criar lá um código para poder ter um registro em carteira de um profissional técnico em vigilância em saúde. Isso não... De fato, isso é uma luta enorme, né? Enorme, que o nosso papel é levar essa demanda, é levar essa reivindicação, principalmente para o campo político, que nós conseguimos ter acesso, né? O Mauro Rubens, eu acho que é um dos exemplos que eu sei que vem tentando modificar essa realidade e abrir abrir as vagas, né, para esse profissional, mas a gente não está avançando, né? A prefeitura não avançou, os debates não avançaram de maneira consolidada, então lamentavelmente a gente não tem um horizonte muito certo, né, esperançoso que isso a curto prazo vá reverter. Pode-se reverter a médio prazo, né, que a prefeitura, na figura do Rogério, mude, que os políticos consigam de fato, que os políticos ligados às lutas do IF consigam arranquear mais apoio? Pode ser, mas isso é a média a longo prazo, assim, prontamente e honestamente, a curto prazo, infelizmente, não depende de nós. Se dependesse, vocês teriam sim um campo profissional garantido, mas não depende de nós. Quando eu falo nós, não estou falando só o DAA, né? Eu tenho certeza que se dependesse da direção geral também, mas é algo que o John já falou muito bem, é algo nacionalmente colocado, que apesar das nossas lutas, nós não, volto a dizer, nós não progredimos, tá? Mas saibam, eu termino a minha fala dizendo isso, saibam que apesar da minha franqueza de dizer que a gente não tem uma solução rápida, nós estamos, enquanto coletivo, brigando por isso. Vocês viram essa movimentação, tem políticos que estão tentando, mas lamentavelmente a gente ainda não tem nada consolidado nessa direção. Mas que a formação que vocês estão saindo daqui, gente, vocês vão conseguir trabalhar, tá? Minhas turminhas de vigilância e saúde. Não fiquem aflitos, dará certo. Bom, gente, parece que encerramos as questões, que a outra questão era sobre isso também, sobre a questão do curso de vigilância em saúde. Então eu vou passar para cada um dos candidatos 1 minuto para as conclusões finais, tá bom? Não, eu queria só reiterar a honra que é estar nesse pleito com a Karine, pela pessoa e pela competência, a admiração aqui é total, e agradecer o pessoal da Seção Sindical por oportunizar esse momento. Eu acho que isso é extremamente importante para a formação política, para a gente entender os princípios democráticos e para a gente construir um campus melhor juntos, coletivamente. Então, muito obrigado pela presença e participação de vocês aqui e obrigado por oportunizar o pessoal da Seção Sindical. E Karine, obrigado por esse diálogo que a gente ficou aqui, né, por todo esse tempo olhando para o futuro do campus, pensando o melhor possível. Independente de quem saia vitorioso nessa batalha, eu acho que o campus do Oeste já ganhou com esse pleito.
Bom, agradecer também a organização, a Mabel aqui, né, do lado, do Murilo, todos envolvidos, Janaína, todos, novamente a presença. Dizer que independente também do resultado, assim, o ganho para mim já foi muito, né, em todos os sentidos. Tanto de conhecimento científico do IFG institucional, né, parei minhas leituras e me virei para isso, porque eu não sou da gestão, não tenho o conhecimento prático que o John tem. Intelectual, porque é um cara também que estuda bastante, e dizer da alegria de concorrer a um cargo com uma pessoa que de boas também, não tem estresse, não tem rivalidade. Um colega ontem muito querido falou assim, cuidado para não levar para o lado pessoal. Eu falei, não, mas isso está fora de questão. Assim, a minha objetividade também me impede, porque eu gosto muito, falei para ele, eu gosto do John, eu acho que isso é bom que fique para vocês, que a gente pode divergir, podemos competir no sentido de querer algo que infelizmente um vai ganhar, o outro não, e não sermos antagônicos. Eu acho que isso é o mais bonito dessa candidatura. Torcer para o trabalho do outro dar certo, né? Eu ganhando, o John ganhando, a nossa perspectiva é muito próxima. Eu até brinquei com amigos assim, íntimos, eu falei assim, vou deixar o John falar, aí quando terminar eu falo assim, eu faço as minhas palavras as dele. Porque de fato a nossa visão do campus é uma visão das ciências humanas, né? De duas pessoas que gostam muito do campus. O John teve a oportunidade de transferir, quis ficar. Eu já fui perguntada se eu não tinha vontade de transferir para o Goiânia, e eu disse que eu não tinha, meu lugar era aqui. Então são pessoas que gostam muito do campus. Então para nós é uma alegria. Tem um linkzinho que eu disponibilizei também para todo mundo que eu consegui, com sugestão, se você quiser registrar a sugestão, alguma reivindicação. Estou aberta, assim como o John também está aberto a ouvir vocês fora desse espaço. Obrigada, gente. Bom, gente, nós finalizamos o nosso debate. Um debate que mostrou dois candidatos de uma elegância, né, e de um tratamento às questões de forma consciente, de forma politicamente consciente. Eu quero agradecer a vocês, tá? Professor John, professora Karine, por terem vindo aqui debater, expor as suas ideias. Quero agradecer a todos os docentes, técnicos que ajudaram na elaboração desse debate, a vocês que estão aqui participando, trouxeram perguntas, né? E contribuíram para esse debate. Então eu quero dizer a todos muito obrigado, no nome do sindicato que teve a honra de promover esse evento. Professora Carolina, quer falar um pouquinho, viu? Gente, nós temos muita simpatia um pelo outro, mas é essencial, né, de a gente falar para vocês lerem os planos. Acho que é uma boa forma de você se informar, decidir ler o plano de trabalho e gestão, e estamos abertos ao diálogo. A professora falou, né? O professor Johnson tem direito. Tá bom? Então tá, gente. Bom dia.